Olá, querido, querida, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eliseu Lemos, da New Life, AD New Life, aqui na cidade de Everett. E nós estamos em mais uma edição do nosso programa Homilia de Sábado. Então nós trazemos essa palavra, uma palavra de incentivo para que você ganhe forças, coragem, ânimo, não é mesmo? Forças para vencer mais uma etapa da sua vida que se inicia no dia de amanhã, domingo. Um restabelecimento na palavra de Deus para o teu coração, para o teu fortalecimento. E nós sempre fizemos isso baseados na Bíblia Sagrada. Extraímos uma ideia, um parágrafo, um tema bíblico e aplicamos aqui em rápidas palavras para nós ganharmos ânimo para a próxima semana. Muito bem. Desta feita, eu quero trazer dois versículos, extrair esses dois versículos de um contexto e aplicá-los na nossa vida. E o texto está lá em João, no capítulo 5, o versículo é o versículo 5, 6 e 7. 3 versículos para nós meditarmos desta feita. Diz assim o versículo 6. Vamos começar para o versículo 6. Capítulo 5 de João, versículo 6, diz assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque enquanto a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. É essa o texto, é essa palavra que eu quero tirar para nós. Mas eu não quero destroçar o texto, eu quero meditar um pouquinho no texto, para daí então a gente tirar isso do seu contexto, esses dois versículos. A Bíblia diz no capítulo 5 de João que existia um tanque num determinado lugar, em Betesda. E esse tanque, ele era frequentado diariamente por uma multidão de pessoas. Pessoas estas que eram doentes, pessoas que estavam padecendo de alguma enfermidade, cego, mudo, coxo, paralítico, uma série de questões. Todos eles sofrendo de alguma enfermidade. E a Bíblia diz de que de tempos em tempos descia um anjo e esse anjo agitava as águas. As águas eram agitadas por esse anjo. E quem entrasse na água por primeiro era curado de qualquer doença que tinha. Qualquer problema seria curado. E existia ali, esse homem a que Jesus falou com ele estava ali 38 anos, diz a Bíblia. E Jesus chegou para ele e fez essa pergunta: escuta, você quer ser curado? Então eu já quero extrair algumas questões daqui. E a primeira questão que eu quero extrair daqui é uma questão um pouco teológica. Porque muitos dizem que essa agitação do anjo não existia. Na verdade, era uma crendice atual. E por que não existia? Porque o versículo 4, se você lê na sua Bíblia, o versículo 4, ele está entre parênteses, indicando que esse texto do versículo 4, aonde justamente diz de que o povo esperando que o povo descesse, que o anjo descesse e agitasse as águas, esse versículo ele não está embutido em alguns manuscritos. Em alguns manuscritos. Mas, na verdade, irmãos, para mim, sinceramente, isso não importa.
O que importa é o seguinte: não está em alguns manuscritos, mas por mais de 5.000 manuscritos, eles estão. Então, por causa de 3 ou 4 ou 10 que não estão, existe essa ideia de que anjo nenhum descia e era só uma crendice. Eu coloco isso à parte e fico com o que a Bíblia diz. E a Bíblia me ensina de que João, dos milagres de Jesus, olhe bem, dos milagres de Jesus, João escolheu alguns, e dentre eles está esse. Meu Deus, é algo tão forte isso, que eu fico pensando, como que alguém pode imaginar que quem escreveu o Evangelho foi João? Mas a Bíblia diz que toda a Bíblia é inspirada. A Bíblia é inspirada. Ou seja, João foi movido pelo Espírito Santo de Deus para escrever esse milagre, para usar esse milagre como um sinal. Aí alguém vem, por esse sinal não estar em alguns manuscritos, não, esse não é um sinal, isso não é um milagre, isso não é verdade. Não, para mim é algo inconcebível. Para mim é verdadeiro todo o capítulo, toda a passagem. Porque o próprio, quando Jesus pergunta para o paralítico, você quer curado? O próprio paralítico diz, Senhor, lá no versículo 7, Senhor, não tenho ninguém que me coloca dentro da água quando a água é agitada. E isso makes sense. Isso faz sentido, porque ele era paralítico. Ele dependia de alguém que fosse lá e mergulhasse ele na água antes de qualquer outro. Então ele diz, olha, a água é agitada, mas eu não consigo chegar por primeiro. Isso derruba qualquer tese, qualquer sugestão de que o anjo não descia para... Agora, se o anjo descia e se ele pegava uma pá e virava água, isso não importa para mim. Se o anjo descia e tocava um cajado dele na água e a água se movia, isso não me importa. Se o anjo assoprasse, isso não me interessa. O fato é que a Bíblia diz que o anjo descia e as águas se moviam. Ponto. Não me interessa como isso acontecia. A Bíblia diz, eu creio e ponto. Aí vamos para frente, só para ilustrar, para deixar esse caso claro. Muito bem. O primeiro ponto que eu tenho para a prática nossa é o seguinte: Jesus te vê. Eu não sei qual é o teu problema existencial hoje. A Bíblia me ensina nesse texto. A Bíblia diz assim, ó, e vendo Jesus, em outras versões, Jesus vendo que havia muito tempo que ele estava ali. Então Jesus vê. Jesus sabe. Numa multidão imensa, numa imensidão de pessoas, não é mesmo? Lá talvez até fosse menor o número, mas o que eu quero dizer é o seguinte: diante desses 8 bilhões quase, ou já passou, ou falta pouco, para 8 bilhões de seres humanos na face do globo, Jesus te contempla. Ele sabe das tuas dificuldades. Ele sabe dos teus sofrimentos. Você está diante dele. Ele está com os olhares fixados em você. Isso aqui, irmãos, é para a nossa advertência. Isso aqui está escrito aqui para o nosso alento. Você não está sozinho nessa dificuldade. Eu não sei qual é a tua dificuldade. O que eu posso te afirmar é, a despeito dos teus problemas, a despeito das tuas dificuldades, a despeito das tuas doenças, o Senhor está te vendo. Ele sabe a intensidade
da tua doença. Ele sabe da intensidade da tua dor. Ele sabe da grandeza da necessidade de um auxílio. Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele te vê, ele te contempla. A Bíblia diz que Jesus falou: eu não vos deixarei órfãos. Em outro ponto, a Bíblia diz que uma mãe pode se esquecer do filho que pariu, mas eu não me esquecerei de vocês. Eu não os abandonarei. Em outra passagem diz que mesmo que nós nos tornemos infiéis, pode até ser que esse problema que você está enfrentando seja um resultado da tua infidelidade. Mas eu quero que você saiba, ele disse que mesmo que eu seja infiel, ele permanece fiel. Ele é fiel nas suas promessas. Ele é fiel nos seus objetivos. Ele é fiel e ele zela pela sua palavra. Se ele diz que não vai nos abandonar, ele não nos abandona. Um segundo ponto, já para começar a concluir. Um segundo ponto. Você não pode deixar a sua mente ficar paralítica junto com o teu problema. É o caso do paralítico. Veja, Jesus veio falar com ele e ele sabia com quem estava falando. Esse paralítico sabia com quem estava falando. Por que eu sei disso? Porque ele responde para Jesus da seguinte forma: Senhor, Adonai. Ele sabia com quem ele estava falando. Ele já tinha ouvido, com certeza, de outros milagres que Jesus já tinha feito para trás. Só que o que acontece com o paralítico? A mente dele estava paralítica. Ele estava com um problema, ele já estava desesperançoso. Desesperançoso, Senhor, não tem jeito para mim. Eu já estou aqui há 38 anos. Eu já tenho aqui eu não alugo mais. Eu já tenho uma cadeira cativa. Eu já tenho um catre cativo aqui. Esse cantinho aqui é meu. Daqui eu não saio mais. Mas Jesus não estava perguntando nada disso para ele. Jesus propôs para ele, pela sua misericórdia, pela sua excelência, pelo projeto de Jesus que ele veio fazer. Ele pergunta para o paralítico: você quer ficar curado? Não deixa a tua mente te paralisar. E para mim concluir, como é que eu curo a minha mente? Como é que eu mantenho a minha mente e a minha esperança sempre saudável? Sempre saudável. Como é que eu faço isso, pastor Eliseu? Como é que o senhor me orienta? Olhe bem. Mantenha o seu olhar sempre além das tuas limitações, além dos teus problemas. Esse problema que você está enfrentando, creia no que eu estou dizendo, é passageiro. É uma trovoada. Esses problemas que você enfrenta, essas dificuldades que você enfrenta, essa doença que você enfrenta, mesmo que seja para a morte, você vai vencer. Você é vitorioso. Mesmo que você morra, você é vitorioso. Mas não é esse o caso. Não é esse o caso. Esse problema, ele não define o teu futuro. Esse problema é passageiro, é circunstancial. Viu? Entre na próxima semana com essa certeza. Todas as dificuldades que eu vou enfrentar são passageiras, são pequenas trovoadas, são pequenas tormentas. Mas logo, logo, o céu se abre e o sol de Deus brilhará sobre a minha vida uma vez mais. No nome de Jesus, fica com esta palavra. Que esta palavra te dê ânimo
para você vencer a próxima semana, no nome de Jesus. Eu quero ver você amanhã às 10 horas. Amanhã, dia 4 de agosto, domingo, num culto de Santa Ceia do Senhor. Um grande abraço, número 355 da Broadway, na cidade de Everett. Eu espero você para o nosso grandioso culto da família com Santa Ceia do Senhor. Fique na paz. Até lá, se Deus quiser.